Olá, pessoal. Agora são 15 horas e 27 minutos do dia 5/6/2020. Eu sou Luciano Ayam, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. E eu quero fazer um comentário aqui sobre uma declaração do assessor do presidente, o Felipe Martins, falando sobre os antifas. Vamos lá. Vocês vão ver o que é a pós-verdade, né? A realidade paralela. Gente, só vamos falar mais sobre isso. Complementar então. Qual é o truque aqui? Eles se dizem antifascista porque, evidentemente, todo mundo se opõe ao fascismo. Como se dizer antirracismo, anti-estupro, qualquer coisa que você diga que seja uma coisa ruim, a pessoa já fala, pô, eu não posso me colocar contra esse grupo, porque se eu me colocar contra esse grupo, eu vou ser fascista. Então eles fazem esse truque com as palavras, mas os truques e as metodologias deles são exatamente as mesmas dos black blocs. Veja, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos. As atividades terroristas deles. Eles têm... Bom, então ele está tratando, olha só, o que é o recurso que ele usa aqui. Primeiro que observa que ele chama de truque aquilo que não tem nada a ver com truque, na verdade é um movimento. Mas o gaslighting, né, é assim, eles vão usando projeção, vão modificando termos, né? Porque como eles sabem que os métodos, né, da alt-right, eles são baseados em trucagens, né, desde o começo, basta você ler, por exemplo, a metapolítica, né, do Daniel Friedberg. Então, se vocês lerem a abordagem metapolítica do Daniel Friedberg, que é esse sueco, um dos principais influenciadores da alt-right, você vai ver que eles trabalham com uma lógica em que tudo aquilo que os tais marxistas culturais fizeram é truque, tudo armação para enganar os outros. Sendo que não existe sequer um projeto chamado marxismo cultural ou coisa do tipo. Isso aí é uma teoria da conspiração que foi usada por extremistas da direita, como William Lind, com base, inclusive, na seita política NCLC do Lyndon LaRouche. Então, o Lyndon LaRouche, sim, ele era da extrema esquerda, e nos anos 70, ele foi movendo o seu grupo, a sua seita política, para a extrema direita. E aí ele começou a usar essa teoria de que a escola de Frankfurt, ela estava com um projeto de implementar uma dominação cultural, usar o rock para poder corromper as pessoas e destruir a cultura. Tudo isso baseado em oligarcas do Reino Unido e milionários, bilionários judeus. Era a teoria da conspiração do Lyndon LaRouche, que foi avançada no final dos anos 80 e começo dos anos 90 por Michael Mitinino, que era do Instituto LaRouche, e depois foi adaptada pelo William Lind, da extrema-direita, que inclusive, ele usou agora o termo marxismo cultural. Então, eles desde o começo, aí sim com essa conversa. Só que o movimento antifa e o movimento antifascista, eu não estou nem entrando no mérito se é correto ou não, tá? Se as táticas deles são corretas ou não. Ele surge nos anos 30 como uma forma de reação ao nazismo. Quer dizer, isso não é truque, isso aí é o seguinte, quando você observa, pelo lado da esquerda nesse caso, que os setores moderados não estão sendo suficientes para conter o avanço de uma extrema-direita, existiu, então, nesta época, o surgimento do movimento antifascista, que na época, eles, contra o Hitler, eles não tiveram muito sucesso, só que eles avançaram depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. E isso você viu até o começo dos anos 50, quando o termo antifascista foi reduzido para antifa e começou a incorporar alguns elementos anarquistas. Então você tinha tanto a estética anarquista quanto a estética socialista, né, na simbologia, isso logo no começo dos anos 50. Então, evidentemente, isso aí não tem nada de um truque surgido para enganar as pessoas. Não, é um movimento natural que surgiu, porque é natural que surja isso aí quando você tem uma opressão muito grande vinda de um lado. Essa é a história do antifascismo e também do movimento antifa. Quando passaram os anos 50, os antifas tradicionais que surgiram nessa época, eles não eram tão relevantes mais. Por quê? Porque os sociais-democratas que se aliaram aos antifas, eles já os descartaram. E por que os descartaram? Porque a ação da esquerda moderada era suficiente
para conter o avanço da extrema-direita. Logo, os antifas entraram em desuso. Porém, quando você vê o avanço dos anos 70 e o avanço de algumas políticas neoliberais, inclusive na abordagem do Friedrich Hayek, você via que, primeiro, você tinha o conceito do neoliberal, aquele que é o liberal só na economia e não liga para a liberdade política. Então, logo, ele se alia a autoritários. Então, o discurso entre você não precisava mais de estatismo dos tempos do fascismo, que era uma técnica que eles utilizaram na época, porque eles precisavam, tá, satisfazer grupos, eles precisam cooptar pessoas para que elas não fossem seduzidas, né, na época do Mussolini era isso, né, eles não queriam que as pessoas fossem seduzidas pelo discurso marxista, então eles precisavam assim, entregar um certo nível, mas menor ainda, né, de assistencialismo e um certo nível de controle da economia. Mas não era aquele controle da economia proposto pelos marxistas, mas era sim um controle da economia. Então havia o estatismo. Só que depois do Hayek, alguns autoritários da direita, de extrema direita especialmente, descobriram que dá para a gente trazer esses caras, né, neoliberais em uma plataforma que vai destruir direitos, que vai, por exemplo, tentar revogar direitos iguais, né, as conquistas, por exemplo, na luta das mulheres, vai atacar o politicamente correto. Não era que era esta intenção dos neoliberais. É que o neoliberal ele não se importa. Ele é um trader. Ele entra para fazer o seu serviço na economia e ele faz o trade. Então, o neofascismo passou a investir em algumas pautas e outras não eram mais importantes. Então, essa ideia, por exemplo, de controle do Estado foi trocada. Assim, olha, a gente destrói direitos. Era assim que os novos neofascistas são. Destrói direitos e começa a encher o saco daqueles que conquistaram direitos. Um discurso, por exemplo, xenófobo, um discurso racista. Começaram a dar vazão para esse discurso. E por que deram vazão para esse discurso? Porque a extrema-direita começou a reaparecer. Quando os setores democratas eles começam a se mostrar vagos para dar essa resposta, então aí os antifas, os novos antifas, eles realmente reaparecem. Mas, de novo, com uma organização difusa. São vários movimentos. É uma estética, basicamente. Então, quando se fala, os antifas são uma organização terrorista. Primeiro que não são nenhuma organização. É possível que exista algumas organizações antifas. Mas você precisa dizer qual é. Então, esta organização antifa, em específico, ela pode ser classificada como uma ação terrorista, por exemplo. Vamos supor que alguém quisesse falar isso. Mas olhem só, então, como eles vão manipulando termos. Então, primeiro, esse Felipe Martins, ele tratou o movimento antifa como se fosse um truque. Não, não é. É um movimento que surgiu a partir de uma demanda por causa do avanço da extrema-direita. E, obviamente, que os antifas, eles começam a aparecer de novo, cada vez mais, quando a extrema-direita começa a ficar muito mais assanhada aqui no Brasil. Então a gente tem visto, por exemplo, por parte da extrema-direita, discursos racistas, uso de símbolos neonazistas. Sim, a gente tem visto isso. Isso, claro, que é feito com muita ambiguidade, de uma maneira muito disfarçada. Mas a extrema-direita sabe que ela depende desses grupos extremistas, senão ela não tem base. É uma teoria do eleitorado básica. E, ao mesmo tempo, os movimentos democráticos, mais moderados, de centro, da direita e da esquerda, eles têm sido frouxos. Então, isso aí permite que os antifas eles consigam falar algo que cale a alma das pessoas. Falar assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo se está certo ou errado. Agora, essa dizer que o antifa é um truque, isso mostra exatamente o que? O discurso do Felipe Martins é o mesmo discurso da alt-right. Porque a alt-right é um grupo extremista. A alt-right é um grupo que privilegia esses grupos de fanáticos. Ele é montado numa base em termos de ação virtual. Por exemplo, a alt-right ela tem ações
terroristas. Existem grupos ali que usam discursos que influenciaram ações terroristas de larga escala. O atentado do Dylann Roof contra uma igreja, onde vários afrodescendentes foram mortos, o Dylann Roof matou, acho, 9 pessoas, ele foi influenciado pela teoria da conspiração do marxismo cultural. Aí, inclusive, depois o Felipe Martins pega alguns exemplos, por exemplo, mas os antifas, eles queimam lojas até de negros. Olha, infelizmente, isso acontece e é repreendido dentro dos próprios grupos da esquerda. Porque você vai atingindo, né, a massa, assim, às vezes, e você atinge algum inocente, o que é terrível, mas não é o objetivo. Agora, se você vê na alt-right, o discurso deles é um discurso que você tem grupos que defendem o antissemitismo nitidamente. Você pode ver, por exemplo, Scott Englund. Né? Você observa, por exemplo, discursos que têm sido feitos de banalização do sofrimento judeu. Aqui no Brasil já estão fazendo isso. Isso pela extrema-direita. Então, eles estão buscando sempre uma falsa equivalência. Então, por mais que vocês critiquem o Antifa, nunca os Antifas vão dar vazão a atentados terroristas em larga escala, a discursos deliberadamente de perseguição a minorias. Claro que algum pode criticar, por exemplo, a ação, por exemplo, de Israel em relação aos palestinos. Isso não é a mesma coisa que o antissemitismo. Agora, a extrema-direita, ela tem, sim, uma política claramente hierárquica. Então, ela odeia as conquistas sociais. Ela não aceita, ela não admite. Ela tem as suas frentes muitos racistas. Tem muitos nazistas. Sim, tem. Eu estou dizendo que a pessoa que defende a extrema-direita, o político, ele é um nazista? Eu não disse isso. Eu falei que o senhor Felipe Martins, ele é isso? Não sei. Eu não sei quais são as ideologias dele, e eu acho que provavelmente ele deve manter isso bem escondido, se for esperto. Então vai ficar difícil dizer qual que é. Mas que tem muita gente que é nazista, e que é racista, e que é sexista, misógino, e que odeia a população LGBT, que faz parte desses grupos do seu eleitorado atendidos pela extrema-direita, sim, tem. E os antifascistas, eles não atendem a isso. Hoje, os antifascistas, eles não estão lidando com a política do Mussolini, a política que era estatal. Não, estão lidando com a política que é o Mussolini adaptado para os novos tempos, que é o neofascismo, que é o nacionalismo autoritário da extrema-direita. E é algo extremamente natural. E que fica o feedback para os setores mais moderados da esquerda e os setores também mais moderados da direita. O antifascismo, esses movimentos antifas, eles surgem exatamente quando os moderados sossegam e dormem. Eles parecem dormentes. Então, isso aí dá mais autoridade para o movimento antifascista. Então, fica um feedback. Então, é gravíssimo que a gente vê que um assessor, mas a gente não, assessor de um presidente, está fazendo um tipo de discurso que não tem, assim, nenhuma conexão com a realidade. É todo o discurso olavista. O discurso olavista, ele fabrica uma realidade paralela. Nessa realidade paralela, toda a história do antifascismo não existe. Então ele vai transformando todo o histórico do movimento antifa como se fosse um mero truque agora para poder rotular pessoas indevidamente de fascistas. É falso. Na verdade, o movimento antifa, ele tem um histórico que, obviamente, ele vai renegar, porque a visão desses caras focada em revisionismo histórico e realidade paralela precisa criar fobias. Eu sei disso, eu me lembro muito bem, porque eu já pertenci a esse grupo. Eu já cheguei a ficar na bronca com antifas, até ver que eles tinham razão em várias coisas. Não concordo com as ações, não concordo com o jeito de manifestação, mas o que eles avisam em relação ao fascismo e ao neofascismo é uma série de anúncios que, se a direita, por exemplo, democrática, tivesse prestado atenção, não teria se empretado desse jeito. Hoje, o que acontece com a direita democrática? Ela é alvo de expurgos do jeito mais baixo. Por quê?
porque ela não estava preparada psicologicamente para lidar com o quê? Com ações fascistas. E se ouvissem, nesse caso, não precisa concordar com as ações, o que os antifas tinham a dizer, obviamente não cairiam tão fácil, não cederiam tão facilmente espaço para os autoritários. É isso aí, gente. Então, essa narrativa aí do Felipe Martins mostra o que é o discurso lavista. É um discurso de realidade paralela. Quando o sujeito fala assim, ó, o antifascismo, né, o Antifa, o movimento Antifa é um truque. É um truque? Quem criou o truque? Ele não fala. Espertões. Ah, que nível baixo, né, desse pessoal. Ó, eu não tem nada aqui, tá, de defesa de qualquer ação. Eu acho que não tem que ficar aí depredando qualquer coisa. Mas sair distorcendo para criar realidade paralela não dá, né? Isso aí você não vai nem entender aquilo que você está criticando. Quando, na verdade, os moderados deveriam tentar compreender o porquê que eles tiveram espaço, os antifas, agora. Porque sossegaram e deixaram os autoritários da extrema-direita avançar demais. O que cabe agora aos moderados da direita, do centro e da esquerda? Mostrar que a ação antifa ela é desnecessária. Mas o que? Botando o dedo na cara dos autoritários da extrema-direita. Ora, simples assim. Valeu, gente. Um abraço. Cada uma, viu?